Olá, bem-vindo todos novamente. Continuando então a nossa pergunta do Vinícius França sobre vontade de Deus. Lembrando que se vocês quiserem fazer qualquer pergunta para a gente, na descrição desse vídeo vai ter um e-mail que é espiritualismocxs@gmail.com e ali vocês podem encaminhar a pergunta e nós vamos responder dessa mesma forma como estamos respondendo aqui a pergunta do Vinícius. Lembrando que é uma pergunta bastante extensa, ela vai começar assim dizendo: estou muito confuso com esse negócio de a vontade do Pai. Não consigo entender ou aceitar isso. Por exemplo, a Hipátia de Alexandria, ela sempre foi correta, uma filósofa fantástica, amorosa, mas que devido à ignorância espiritual se rebelaram contra ela e ela teve uma morte bem dramática, sofrida e triste, tipo Jesus, ao ser crucificado. E tipo várias bruxas que foram queimadas e apedrejadas devido à intolerância religiosa. Todos matando em nome de Deus. E o nosso vídeo, esse vídeo, o terceiro vídeo, começa nessa frase. Todos matando em nome de Deus. Como é possível que a vontade de Deus seja o sofrimento de um filho, se Jesus nos ensina que Deus é amor? Tem algo errado, isso não é amor. O Vinícius coloca. Bom, então, agora nós vamos trabalhar alguns outros conceitos, Vinícius. Alguns outros entendimentos. E um desses entendimentos agora é o entendimento que somos todos seres espirituais, infinitos, eternos, nem saberia dizer como. O Espírito da Verdade vai dizer, olha, é só um brilho para vocês. Isso é o máximo que vocês conseguem entender do Espírito. Então, somos todos seres espirituais, eternos, vivendo uma ínfima, pequenina encarnação. Então a gente tem que trazer, Vinícius, essa percepção para a gente. Nós estamos vivendo todos uma encarnação. E essa encarnação não é o todo da vida. Não. Muito antes, pelo contrário. Se você for, talvez, olhar a partir do ponto de vista do espírito, a encarnação nem vida é. Porque se, de modo geral aqui, nós, de modo geral, ainda não somos felizes, nós nem vivos estamos. Então a encarnação nem vida, do ponto de vista do espírito, é. Talvez. Não encerramos não definimos coisa alguma. Nós apenas jogamos as coisas. Então, se somos todos espíritos, e aqui experienciando uma pequena encarnação, nós não morremos. Nós apenas desencarnamos. E no livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade vai dizer que gênero de prova escolhido. O Espírito da Verdade vai falar sobre gênero de prova escolhido, onde ele diz que todos nós temos o nosso gênero de prova escolhido, ou seja, nós já acertamos, pedimos, imploramos para Deus, para que todas as coisas que aconteçam conosco venham a acontecer. Então nós pedimos para passar por situações de angústia, raiva, situações que propõem medo, que propõem ódio, que propõem sofrimento, situações que propõem angústia, situações que propõem violência, executando a violência ou recebendo ela. Falando mal ou tendo alguém falando mal de você, matando alguém ou de alguma forma sendo morto. E o nosso trabalho é despessoalizar isso tudo, é tirar do pessoal o que acontece na encarnação. Porque a encarnação nem vida é. A encarnação é só um instante, um sopro, diante do quadro infinito que é a realidade do espírito. Então eu entendo
que se olharmos do ponto de vista do que está passando a encarnação, parece um absurdo, porque esse ponto de vista é limitado a essa ilusória e mínima percepção. Do ponto de vista do espírito, é o que ele precisa para poder evoluir, para poder se aproximar de Deus. Do ponto de vista de Deus, é o amor que todo espírito precisa. Então, nisso está vontade de Deus. Deus mesmo em si, nem vontade, entendo que nem vontade mesmo ele tem, ele ama. Apenas manifesta amor. E tudo isso é a manifestação do amor. Então, quando você vai dizer sofrimento de um filho, o sofrimento é escolha, porque o que Deus proveu foi amor. O filho recebeu esse amor como sofrimento. Por quê? Porque ele é doente. Porque nós Vinícius, nós somos doentes. E nós estamos vivenciando essa percepção, essa proposta, justamente para nos curarmos. E nós somos doentes porque nós somos individualistas. Então nós, como universo, ele se dá por afinidade, nós não nos afinizamos com o universo, então nós nos segregamos do universo, porque nós não temos afinidade com o universo, porque nós somos individualistas. E essa proposta, esse orbe que nós estamos vivendo, nada mais é do que podemos dizer, uma grande máquina, que é a percepção da encarnação que todos nós temos, que nos auxilia e que nos conduz e que nos dá caminho para abandonarmos nosso individualismo, para nos curarmos. Nesse sentido, por quê? Porque ainda carregamos culpas, carregamos uma série de situações que não dá nem para entrar nesse momento. Então nós temos assim que passar por inúmeras e inúmeras experiências, porque nós não sabemos lidar com elas. Para que tenhamos a oportunidade de aprender a lidar com o não possuir, aprender a lidar com o não ter preferência, né? Aprender a lidar a não querer coisa alguma, posse, paixão e desejo, né? Aprender a lidar com o desprazer, aprender a lidar com o não reconhecimento, aprender a lidar com a derrota, né? E aprender a lidar com não ter razão. Sabe? Sacrificar esse nós, esse ego. Sacrificar esse ego. Porque esse ego, ou seja, todo o conjunto de percepções que nós temos é a nossa real prova. E é isso que nós temos que sacrificar. Eu sacrifico Josué. Você sacrifica Vinícius. Você que está ali ouvindo isso, vendo isso, tente se sacrificar. E esse sacrificar não é sair por aí, sei lá, se chicoteando. Não. Não é por aí. Mas é sacrificar todas essas ideias, esses pensamentos que são o começo de muita coisa, que depois, se nós dermos vazão, vão se manifestar na existência. Sacrificar tudo isso. Sacrificar o animal. Para que o espiritual brilhe. Limpando toda essa sujeira que envolve, para que a luz do espírito seja percebida. E aí, nesse momento, nós não vamos ver mais como que tem algo errado nisso, com que essas situações não são amor, não. Nós vamos entender que todos os seres estão passando aquilo que precisam passar para aprender, para ter a oportunidade de se desvincular do seu individualismo.
E nisso, para ter aquilo que o Cristo falou, quando ele disse eu e Deus somos um, não há mais individualismo. Eu e Deus somos um. Para que você e Deus, para que você e eu e Deus, para que todos sejamos um só. Hoje nos vemos separados. E essa é a nossa doença. Porque em verdade, verdade somos um. Seja feliz.